Atos capítulo 3, versículos 1 ao 4, vamos ler, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Amém. A igreja saiu das quatro paredes do cenáculo para andar pelas ruas da cidade, para pregar abertamente, para entrar no templo, para orar e buscar a Deus. E a Bíblia fala que Pedro e João, que sempre estavam juntos, eles agora subiam para a oração no templo, a oração da hora nona. O livro de Atos, o horário dele começa a primeira hora no nascer do sol. Começava o dia às 6 horas do nosso horário. Então a hora nona era 3 horas da tarde, quando Pedro e João subiam ao templo para a terceira oração do dia. Ia ser o segundo momento em que havia sacrifício lá no templo em Israel. E a Bíblia fala que era levado para lá um homem coxo de nascença, o qual diariamente colocavam este homem na porta principal de entrada do templo, chamada Formosa, para pedir esmola àqueles que entravam. Este homem, a Bíblia fala no capítulo 4, no versículo 22, que ele estava assim há mais de 40 anos. Este homem nascera coxo, não podia andar. Os seus pés deformados, defeituosos, fez dele um incapacitado. Fez dele uma pessoa que naquela sociedade era uma pessoa desprezada. Naquela época não tinha nenhum tipo de acessibilidade para uma pessoa deficiente. Uma pessoa que nascesse desta maneira, ela estava condenada a viver uma vida na dependência dos outros. Ela não poderia ir para o templo, ela não iria se casar, ela não teria um emprego, ela na verdade viveria às custas de esmolas que alguém pudesse ajudar aquela pessoa. Então ele com certeza desenvolveu muitos complexos dentro de si. Por que Deus fez isto com esta pessoa? Ou ele ou seu pai pecou? Os judeus inclusive acreditavam que uma pessoa poderia pecar no ventre da sua mãe, que lá no ventre da sua mãe ele poderia ter cometido algum ato tão ruim. Que ato que um bebê, um feto poderia produzir? Mas na cabeça das pessoas, ele fez talvez alguma coisa de ruim, que ele foi condenado, e que Deus não abençoou esta criança, e ele nasceu desta maneira para levar isto durante toda a sua vida, e passar a sua vida dependendo dos outros, e passar a sua vida ouvindo palavras de que você é um imprestável, ouvindo palavras de que você não serve para nada, ouvindo palavras de que você é um peso em casa, que você nunca vai ser nada na vida. E na tua cabeça, os sonhos que vêm, os sonhos, talvez aquele rapaz, aquele homem, quantas e quantas vezes ele sonhou, e ele acordou de madrugada talvez, pensando, e nos seus sonhos ele andava, e ele corria como uma pessoa normal, mas quando ele acordava pela manhã, os seus pés continuavam tortos, e não tem nada possível para fazer. Os médicos não têm cura para esta enfermidade, não tem uma saída. Aos olhos dos homens era impossível de acontecer alguma coisa para livrar este rapaz, este homem desta situação.
Se Deus é tão bom, se Deus me ama, se Deus tem planos, se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus olhasse para mim, eu não seria desta maneira. Por que Deus permitiu certas coisas? Por que Deus fez certas coisas? Na verdade, querido, Deus não fez certas coisas. Deus, Ele sempre tem um bom plano. Deus sempre tem algo bom para a nossa vida. O Salmo 139 diz assim, o salmista ele fala: Senhor, que maneira maravilhosa o Senhor me criou, me formou. Eu ainda era uma substância informe lá no ventre da minha mãe. Ali eu era um feto pequenininho, que não tinha ainda forma física, ainda não tinha as minhas mãos, mas o Senhor já olhava para a minha vida e sonhava comigo. E o salmista falou: que maneira maravilhosa que o Senhor me fez. E quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o Senhor escreveu num livro a minha vida, a minha história. O Senhor tinha planos maravilhosos. Deus sempre tem planos maravilhosos para nós, para você. Mas a gente tem escolhas na vida, e às vezes a gente escolhe os nossos próprios caminhos. Deus tem um plano, mas Ele não nos obriga a seguir a sua vontade. Ele não obriga você. Você tem as suas escolhas, você tem as suas decisões a tomar na vida. Você que escolhe com quem você vai casar, qual é a tua profissão, onde você vai morar, se você vai ou não para a igreja. Você que escolhe como você vai reagir diante das situações, diante das dificuldades. Você que escolhe se você vai fraquejar, se você vai ficar no chão, ou se você vai se levantar e vencer. Você decide, você tem escolhas para fazer em sua vida. Deus não te obriga a nada, mas Deus sempre tem planos maravilhosos para você e para mim. E se nós seguíssemos a sua vontade perfeita para nós, se nós orássemos antes de tomarmos decisões, se nós soubéssemos esperar mais a Deus, ao invés de sermos precipitados tantas vezes na vida e fazermos as nossas próprias escolhas, sem pensar o que Deus tinha para nós, se nós soubéssemos esperar a voz de Deus, nós erraríamos menos, nós cumpriríamos mais a vontade de Deus. O que é que acontece lá dentro do templo? Parece que tem festa lá dentro. As pessoas lá saem alegres, as pessoas se reúnem lá dentro, mas o máximo que este homem consegue chegar do lado de fora. Ele é levado todos os dias por compaixão, talvez, de algum familiar dele. Ele é colocado ali à porta formosa, a maior porta. Flávio Joséfo diz que aquela porta, ela era a maior de todas elas. Ela era feita de bronze da cidade de Corinto, revestida com ouro, e que ela era tão grande, pesada, que para fechá-la no final do dia, era necessário 20 homens para empurrar e fechar aquela porta. Lá dentro aconteciam sacrifícios, lá dentro as pessoas cantavam, lá dentro era um lugar de festa, lá dentro estava a presença de Deus, ou era para estar a presença de Deus. Mas a vida deste homem se resumia a sair da sua casa carregado em uma padiola, em uma maca, em um pedaço de madeira onde o seu corpo estava, e ser levado até o máximo a porta do templo. E ele ali ouvia as músicas, ele ali ouvia as pessoas, e ali a vida passava. Os dias passavam, as semanas passavam, os meses passavam, os anos passavam, as décadas passavam.
Ele estava ali porque ele queria a sobrevivência. Ele não tinha nenhum sonho para o amanhã. Ele não pensava em um futuro. Ele não tinha esperança. Não havia esperança. Esperar no quê? Esperar a mesmice, esperar o dia ser igual. Às vezes coisas que acontecem em nossa vida que nós não planejamos, elas vêm e roubam a nossa esperança, elas roubam o nosso futuro, elas roubam a nossa alegria, elas roubam os nossos sonhos, e agora nós vivemos a vida só esperando o dia seguinte chegar, amanhã chegar para ser o mesmo, para ser a mesma coisa, acontecer as mesmas coisas. E às vezes a gente acaba caindo num conformismo. A gente se conforma com aquilo, a gente se acostuma com aquilo, a gente não espera mais nada além. Ali é a nossa vida, e ali era a vida deste homem, e ele estava ali tão pertinho do templo, mas na verdade ele não podia entrar lá. Ele precisava de cura, mas o máximo que ele poderia esperar era esmolas. Quem sabe hoje alguém tenha misericórdia da minha vida e jogue umas moedas na minha mão. Quem sabe hoje eu tenha sorte. Quem sabe hoje seja um bom dia e passe alguém aqui com bom coração e jogue uma moeda nas minhas mãos, para eu poder comer amanhã, para eu comprar um pão, para eu comprar alguma coisa, para eu sobreviver. Esse era o sonho dele, esse era o mundo dele. Mesmo que você se sinta a pior pessoa da terra, mesmo que você acha que ninguém nunca amou você, mesmo que o seu pai e a tua mãe tenham abandonado você quando você era criança, e você foi morar num orfanato, e você cresceu longe das pessoas que você amava, mesmo que o teu pai ou o teu padrasto estuprou você quando você era criança, mesmo que o teu pai alcoólatra batia na sua mãe e gritava com vocês, e vocês cresceram num lar muito ruim, num lar de brigas e confusão, e você pode pensar: eu nunca fui amado por ninguém, nunca ninguém se importou com a minha vida. Na escola as pessoas não se importavam comigo, mas Deus sempre se importou com você, e você está aqui hoje foi porque Deus se importou com você, e Deus sonhou com você e tem projetos maravilhosos para a sua vida, mesmo que você não entenda no momento ainda, mesmo que você não consiga compreender ainda as coisas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não compreende as coisas. Tem porquês que nós não entendemos, tem coisas que acontecem em nossa vida, e se nós formos perguntar para Deus: Senhor, por que isto aconteceu? Às vezes a gente não ouve Deus falar conosco, nós não ouvimos a voz de Deus falando: filho, aconteceu por causa disto. Um dia lá na eternidade Deus vai falar para nós. Sabe, a nossa parte, enquanto nós não entendemos, é nós confiarmos em Deus, apesar de nós não entendermos, apesar de nós não enxergarmos a um passo à nossa frente, nós não enxergarmos o amanhã. Nós temos que confiar que Deus enxerga o amanhã, e Deus vê além do que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Mesmo que as tempestades venham sobre a minha vida, e parece que às vezes o meu barquinho vai afundar, mesmo quando eu recebo uma notícia ruim e parece que o mundo desaba, mesmo quando alguma coisa acontece inesperadamente em minha vida e parece que não tem uma saída, e parece que é impossível, eu não posso me esquecer que apesar de todas as coisas, Deus está lá. Apesar de eu não sentir, apesar de eu não ver, apesar de às vezes até mesmo eu não acreditar, Deus está lá. E todos os dias é levado para aquele lugar.
sem imaginar que nenhum sofrimento é para sempre. Porque no dia que eu menos espero, aquele é o dia no calendário de Deus para mudar a minha história e para mudar a minha vida. E às vezes a gente não sabe de nada. E às vezes a gente reclama da vida. E às vezes a gente não sabe sorrir diante das dificuldades. E às vezes a gente não sabe confiar em Deus quando a gente não enxerga nada. Às vezes até mesmo uma multidão está lá dentro do templo, mas tão alheia às coisas de Deus. Pedro e João, eles vão para a oração da hora nona, e eles estão passando, e o homem olha para eles e pede uma esmola, implorava. A Bíblia diz que o homem implorava para eles: por favor, socorro, me dê uma esmola. Pedro e João são sensíveis para parar naquela hora e falar para aquele moço: olha para nós. E aquele homem, quase que assustado. A Bíblia usa uma palavra grega aqui, que é a mesma palavra que está no capítulo 1, quando Jesus subiu ao céu, e eles ficaram fitando, olhando atentamente para o céu, enquanto Jesus desaparecia. É a mesma palavra. Aquele homem ficou olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. Você crê que algumas vezes na vida Deus espera até a última hora, e você orou, e não aconteceu nada ainda, mas você não deve desanimar, porque Deus tem o dia dele, Deus tem a hora dele. Talvez seja na hora que você menos espera, mas Deus não vai deixar o seu barco afundar, meu amado. Se você crer nele, Deus não vai deixar você naufragar, Deus não vai deixar você ser engolido pelas ondas da vida. Deus vai vir na hora certa, na hora H, na hora em que você talvez não esteja nem esperando. Alguns momentos da vida é naquela hora que a gente está achando que nada mais vai acontecer. Ele não vai falhar comigo, porque Ele prometeu na sua palavra, e Ele é fiel para cumprir as coisas que Ele prometeu para mim. Ele não vai deixar eu morrer no poço, Ele não vai deixar eu morrer na cova dos leões, Ele não vai deixar que o fogo da fornalha consuma a minha vida. Na hora H, Deus vai enviar o anjo dele. Na hora H, uma porta vai se abrir. Na hora H, um milagre vai acontecer em minha vida. Isto que eu preciso crer. Amém. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o Messias, o Nazareno. Anda. Este nome tem poder, meu amado. Este nome, a Bíblia fala em Filipenses que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, que diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar na terra, embaixo da terra, acima da terra, e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Não há outro nome, a Bíblia diz, outro nome não há, pelo qual nós possamos ser salvos. Não há outro nome no universo pelo qual nós possamos chegar a Deus. Jesus, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Quando você fala Jesus, Jesus, os demônios tremem, a terra treme, o universo treme, os anjos se prostram diante deste nome poderoso, que não há outro nome como o nome do Senhor Jesus. Com certeza, quando Pedro e João falaram,
um choque entrou no corpo daquele homem. E imediatamente, de um salto, ele se pôs de pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e andando e louvando a Deus. Isso chocou todas as pessoas. Aleluia. Deus é especialista em fazer o que o homem diz que não pode ser feito. Deus vai lá e faz. Aleluia. E Ele sempre quer fazer na sua vida, se você confiar nele com todo o teu coração.